Estamos de volta, aqui é o Imbirara Notícias, na manhã desta segunda-feira, hoje 2 de janeiro de 2023. Estamos de volta, Bruno e Isabela, para a nossa entrevista desta segunda-feira. Isso, Carlos, nós estamos recebendo o vice-prefeito de Araxá, Mauro Chaves. Mauro, seja bem-vindo, bom dia, um feliz ano novo para você. Obrigado, Bruna, Carlinhos, bom dia, feliz ano novo para todos vocês também, um bom dia especial para todos os ouvintes da Rádio Imbirara. Desejo também a toda a população de Araxá um feliz ano novo, né? Que seja bem melhor do que 2022. 2022 teve ainda alguns reflexos da pandemia, né? Covid-19, mas 2023 agora com esse controle aí a gente pode ter uma vida melhor, né? Sem surpresas aí na saúde que possa afetar o dia a dia nosso, né? E 23 com certeza aí, já ajustando aí a nível nacional, a política também, a gente poder realmente trabalhar em paz, ter uma economia também equilibrada e a gente poder fazer melhores planos, né, para todas as nossas vidas. Mauro, e falando, né, justamente sobre planos, né, você citou aí, no ano passado, né, em 2022, a gente teve ali alguns cenários dentro da política municipal e um deles foi o seu rompimento, né, já foi ali logo no início, no começo do ano, né, teve o rompimento político com o prefeito, o Robson. E como que foi seu trabalho durante 2022? Como que aconteceu as suas atividades? Inclusive, né, Bruno, a gente teve aquela questão da participação ou não do Mauro nas eleições do ano passado, né, como candidato a deputado. Chegou a apresentar o nome, depois retirou, depois retornou, né, Mauro? Então, realmente 2022 ele teve assim, alguns momentos de turbulência política, mas dentro da normalidade. Eu havia, desde 2021, pensado em trabalhar um projeto para lançar a minha candidatura de deputado federal, e a gente sabe que qualquer candidatura ela tem que nascer da vontade popular, seja da minoria, seja da maioria, mas tem que nascer dessa vontade. E tem que ter o desejo também individual do candidato. Então, a partir do momento que você tenta construir essa candidatura, é através de articulações. E a gente teve algumas articulações, tinha compromisso da administração em torno do meu nome também, para estar me alçando na condição de candidato, mas algumas coisas não aconteceram e no final eu vi que pelo cenário nacional que estava assim, muito dividido, extrema direita, extrema esquerda e também direita e esquerda, acabou que ficou muito nebuloso o quadro. Por exemplo, eu estava no partido do ex-deputado estadual, hoje senador, o Cleitinho Azevedo, né? Era o mesmo PSC, partido, né? O PSC. O Cleitinho, o cargo que ele iria disputar era deputado federal. Se ele disputasse federal, e eu estando federal, a votação necessária para eu ser eleito seria em torno de 30 mil votos. Aí depois mudaram os rumos, ele foi para senador, e aí a minha votação teria que subir para mais ou menos 50 mil votos. Então, assim, acabou tornando inviável, porque Araxá sozinho não elege ninguém, né? E eu preferi recuar, vi que o projeto também do presidente da Câmara à época, o vereador Rafael Rios, também poderia dar um salto, e eu preferi abrir mão e deixá-lo, ele surfar nessa possibilidade de ser eleito. Mas eu falei também que era muito difícil ele ser eleito, poderia ser bem votado. Dei uma entrevista numa rádio e alertei isso. Falei que o Bosco estava mais ou menos tranquilo, sua eleição, mas dificilmente Araxá conseguiria fazer deputado federal. E também acaba surgindo muitos nomes e atrapalha todo o processo. Isso também ocorreu. Então eu preferi abrir mão de ser candidato. Mauro, teve em algum momento uma procura do Rafael a você, quando ele veio com essa intenção de se candidatar, com essa movimentação que houve também por parte da máquina pública de lançar o Rafael como candidato? Houve essa procura a você a pedido de uma desistência de candidatura? O nome dele surgiu aos 45 de segundo tempo, né? Porque estava inviável qualquer nome aqui conseguir alçar a cadeira. Como eu disse, os números eles não permitiam alguém de Araxá ser eleito pelo cenário que a gente estava desenhando, que a gente faz uma somatória. E houve sim a procura do vereador Rafael Rios, conversou comigo por 2 oportunidades, expliquei para ele que se eu fosse abrir mão, abriria só se fosse para ele, porque eu viria nele assim, um potencial, e foi o que aconteceu. Eu não expus o meu apoio a ele, e ele sabe por quê, foi em razão desse rompimento com
o governo e ele era o nome do governo, então não poderia estar junto com ele. E faltavam alguns detalhes. Qual o detalhe que faltava? O governo deixar eu participar da administração, que era isso que era o nosso trato, o nosso pedido. Então acabou que não houve isso, eu não pude expor para ele, mas votei nele, dei apoio mais velado para ele também, pedi alguns votos para ele, mas infelizmente não deu certo, né? Mas aquele rompimento, Bruno, respondendo a sua pergunta anterior, aconteceu dia 27 de abril de 2022. Foi uma decisão assim, muito difícil para mim, porque eu não queria nada disso, eu queria estar ajudando a construir um projeto para a cidade. Esse projeto ele baseia-se na execução do plano de governo. Se você pegar o plano de governo de 2020, proposto e registrado no TSE, e você pegar o de 2016, que foi quando eu fui candidato a prefeito, ele tem praticamente ali 90% de ações originárias do projeto de 2016. Então, tudo isso aí faria a cidade de Araxá crescer muito em todos os sentidos, né? Mas, infelizmente, depois de 3, 4 tentativas de diálogo, não foi possível. Eu vi que a coisa estava funilando no sentido assim, para me excluir mesmo, eu preferi anunciar publicamente o meu rompimento político com o prefeito, né? Lógico que a gente mantém as atribuições específicas e legais do cargo de vice-prefeito, continuo atendendo todos os dias na prefeitura municipal, de 8 às 18. De manhã, geralmente, eu saio para fazer visita em algumas obras, fazer visitas políticas de contato com a comunidade como um todo, e à tarde o atendimento à população que me procura sob livre demanda. Até então, seria uma próxima pergunta minha, Mauro, com relação à sua estrutura dentro da prefeitura hoje, né? Você tem o gabinete, tem a estrutura em termos de assessores, né, para estar fazendo o seu trabalho? Tem. O gabinete do vice-prefeito, ele tem à sua disposição 7 servidores comissionados, 7 cargos comissionados. Porém, eu só uso 3. Os outros 4, eles estão nomeados no meu gabinete, mas eu cedi para as demais secretarias, principalmente para a Secretaria de Saúde, que tem uma escassez de funcionários, e também o Covid ele exigiu um sacrifício maior das pessoas. Então a maioria desses 7, os 4, estão à disposição destas secretarias, justamente porque para ajudar mesmo as outras secretarias, né? Então a gente tem 3 assessores que me atendem muito bem, e a gente tem a rotina assim, de uma secretaria mesmo, porque toda hora tem demanda, tem procura. E eu, como anunciei naquela época, eu lembro que a Bruno até escreveu assim, todos, né, na minha carta, todos em maiúsculo, todos os contratos, que seria também um papel de fiscalização minha. Então, assim, desde abril, eu falei que eu vou estar atento. Agora, eu não vou ficar o dia inteiro, ficar futricando, procurando e fazendo picuinha e jogando pra galera nada. Não, as coisas chegam pra gente, né? Então, quando chega pra gente, você filtra, evidentemente, você analisa e vê se tem alguma situação irregular. E quando a gente fala irregular, a gente não está falando no campo de crime, a gente está falando no campo administrativo, né? Foi até em razão da publicação do meu vídeo na semana passada. E deve falar um pouquinho alto também o lado de investigador, né, Mauro? Trabalhou por mais de 30 anos, né, como servidor da Polícia Civil, né, na qualidade de investigador de polícia, né? Já tem o tino ali para... por isso que a gente filtra, né, Carlinhos? Policial é desconfiar de tudo, né? A gente desconfia de tudo. Quando você vem com um assunto, você já começa a desconfiar e pensar por trás, o que tem por trás disso. Então, eu sou muito honrado de ter exercido 30 anos dessa atividade investigativa, né? E a gente era muito combativo. Então, a gente... tem esse feeling, a gente consegue perceber rápido algumas irregularidades em qualquer campo, e eu também me preparei para isso, nos estudos da qualificação, né? Eu fiz MBA em gestão pública, sou formado em direito também, então assim, a gente consegue enxergar com olhos de raio-x as situações. Por isso que às vezes muitas coisas não chegam muito perto da gente, por isso que o pessoal teme muita coisa, né? Eu não posso, eu sou político, eu sou gestor. Hoje eu não sou policial, evidentemente, né? Mas o olhar acaba que a gente tem naturalmente.
Mauro, e o seu relacionamento com as secretarias, os secretários, né? Você sentiu que depois desse rompimento houve ali também uma barreira com os secretários? Existe isso hoje dentro da atual gestão, de barrarem os secretários de te passar algum tipo de informação, de dificultar o seu acesso a informações? Isso, até mesmo acaba que solicitações, né, se você oficializar tudo, vai ser, às vezes pode ser que interpele um pouco ali, atrasar alguma informação para chegar para você. Você tem sentido isso após o rompimento? Então, o prefeito Robson, ele não é uma pessoa retaliadora. A gente sempre teve assim, uma relação de amizade muito profunda, de trabalho. Nós nunca frequentamos as mesmas casas, nós nunca sentamos no barzinho tomar cerveja, mas tinha muito respeito ali no ambiente de trabalho. E quem às vezes atrapalhava ele ou ficava incomodado com as minhas ações é quem o cercava, são os principais assessores. E através desses assessores, com certeza houve tentativa assim, de impedir que eu pudesse ter essas portas abertas, né? De retaliação especificamente. E acaba que os secretários, pelo nível de profissionalismo deles, e foram pessoas assim muito bem escolhidas, né? Eu participei também de algumas escolhas, mas a gente tem que reconhecer que a maioria dos secretários eles são pessoas técnicas, pessoas capacitadas, pessoas éticas. Eles não deixaram isso acontecer. Então eu não tenho qualquer tipo de impedimento frente aos secretários, com raríssimas exceções. Porque a maioria eu já tinha uma relação de respeito, de contato social anterior, então a gente sempre teve, não tem ninguém desconhecido ali, era todo mundo conhecido, né? A cidade de Araxá, praticamente todo mundo se conhece, né? Ainda mais quem convive no meio político, então não estou tendo esse tipo de problema. E eu também, assim, respeito muito, então eu não sou de ficar avançando os meus limites. Eu sei que eu não vou sentar, se eu sentar na sala de um secretário lá hoje, pode ter certeza que o gabinete do ódio ali vai chegar e falar assim: o prefeito Mauro tá lá no gabinete e eu vou prejudicar esse secretário. É assim que vocês chamam? O gabinete do ódio? Tem o gabinete do ódio. Acho que todo lugar tem, né? Acho que todo lugar tem isso, né? Mauro, antes da gente entrar no assunto, né, da sua postagem nas redes sociais do vídeo, a Natália está lá no Talude para trazer atualizações do atual cenário em que se encontra o Talude. Né? Choveu bastante essa manhã também, a gente amanheceu o dia aí já com muita chuva, então a Natália está lá no local para trazer aí informações atuais. Vamos com você, Natália, informações aí direto do Talude, né, aí das obras da Ítalo Ross. Isso, Carlos, eu estou aqui na Ítalo Ross, bem próxima aqui ao Talude, onde nós estamos acompanhando a situação já há um bom tempo, né, Carlos? Essa obra emergencial que teve início aí há alguns dias não foi retomada ainda, pelo menos hoje, nesta segunda-feira. A gente vê que não há trabalhadores aqui realizando as atividades depois daquele prazo que já se cumpriu dos 10 dias, que foi pedido para suspensão de acordo aí com uma exigência técnica para poder fazer a contenção aqui do talude. Para quem acompanha a nossa live, é possível ver o escoamento ali do que a gente chama de base de concreto, né? Um concreto líquido que foi colocado aqui nessa terra que já estava desabando. Também foram colocados alguns pilares de ferro e a gente vê que a obra não teve sequência, né? Lembrando que a decisão partiu da empresa responsável pela obra, aguardando essa recuperação dessa calda de cimento que foi colocada aqui para retornar às atividades. A gente vê que moradores e pessoas utilizam muito esse espaço aqui, Carlos, para poder atravessar, né? Ir para o centro da cidade. E aqui, nessa parte onde cedeu a terra, a calçada também já foi toda arrancada. Então, quem passa por aqui passa pela terra, né? Bem próxima, que é uma boca de lobo também. Nós registramos na última semana, então, a paralisação dessas obras, só reforçando que a Prefeitura de Araxá informou que a responsabilidade da obra é da empresa Contengel Engenharia e que o reparo na rocha vai custar R$ 2.313.866,27. De acordo com as informações, esse procedimento que está sendo realizado é para estabilização desse talude em concreto projetado. A gente vê que agora um morador teve que descer da bicicleta, né, para não continuar seguindo, até mesmo porque aqui já não tem mais essa calçada, né? Então ele desceu da bicicleta para poder fazer
essa passagem. A gente segue aguardando agora que essas obras continuem, né, Carlos? E claro, querendo saber também qual a previsão, né? E esta foi a fonte principal da denúncia realizada pelo vice-prefeito Mauro Chaves, que agora aí nos estúdios vai poder explicar para a gente do que se trata. Natália Fernandes para o Imbirara Notícias. Obrigado, Natália, e pela situação aí, talvez seria melhor até mesmo fazer a interdição, né, dessa parte, para que as pessoas não passem, né, a gente não sabe se pode vir a cair mais terra daí de cima e se tornar até perigoso realmente, né, essa situação. E esse é o nosso próximo tema, né, Bruna? Isso, Mauro, no seu vídeo, né, você fala sobre esse contrato que foi feito em caráter emergencial. A gente sabe que a obra da Avenida Ítalo Rosa já começou há um tempo, né? Logo no início de 2021, né? Já teve o início ali da obra, houve o início daqueles cortes ali, o que ocasionou depois, posteriormente, aquela parte que cedeu ali, né, do talude, com os cortes, com o alargamento da avenida, e essa obra ela veio demorando um pouco, né? A gente vem acompanhando essa situação do talude, e ela demorou um pouco para sair esse contrato, foi feito aí em caráter emergencial, o que você fala no seu vídeo também, até em questão do período, né? Foi até um questionamento que a gente fez ao prefeito aqui na última entrevista com ele, porque que demorou tanto esse caráter emergencial, e eu queria saber do seu posicionamento, como que você vem acompanhando esse contrato, e como que você chegou a ponto de fazer uma denúncia, o que foi identificado para você fazer esse vídeo nas redes sociais. Exatamente. A cidade inteira, em razão daquela avenida ser uma via que liga um bairro muito populoso, então assim, tem um fluxo muito grande ali de veículos e de pessoas que passam por ali. Então é mais que notável que existiu ali um desprendimento de uma placa, agora começando um desmoronamento daquele talude, né, daquele barranco ali. E quando você detecta um problema, você tem que tentar estancar muito rápido. É igual você tem um carro e a luz vermelha do painel acendeu, então induz a dizer que é alguma coisa relacionada ao motor, você olha e fala assim, tá sem óleo, não posso andar mais. Aí você continua andando, você prefere o quê? Colocar o óleo ou continuar andando e fundir o motor? O motor vai ficar muito mais caro que a troca de óleo. É mais ou menos isso. Então quando você identificou um problema de desmoronamento naquele local, você tem que buscar a contratação de um serviço para fazer a contenção daquilo, para que tenha uma concorrência ampla e que várias empresas possam estar participando desse processo licitatório, e quando tem essa concorrência, o preço tende a ser menor. Eu não vou questionar aqui a questão técnica para saber qual a aplicação que vai ser feita ali. Aos olhos nu, a gente olhando assim de imediato, a gente fala assim, faz um novo recorte ali que resolve o problema. Mas eu não posso falar que essa é a principal solução ou a melhor solução. Já que tem técnico, deixa o técnico avaliar. E isso deixou ocorrer a continuidade desse desmoronamento durante o ano de 2022 inteiro, sem ter feito qualquer tipo de serviço ali, de qualquer tipo de licitação para contratar uma empresa para fazer a contenção. Aí chega no final do ano, fala obra emergencial para fazer a contratação. Não vou questionar valor, não vou questionar empresa, não estou falando aqui que tem qualquer crime ou corrupção nisso aí. Eu estou dizendo que é um ato administrativo que eu refuto, que eu reprovo. Eu acho que pode, obras emergenciais existe. Existem outras modalidades de contratação também mais rápida? Existe, mas naquele caso específico ali, eu não vejo que seria obra emergencial se tivesse começado lá no início do ano. Hoje pode ter tornado obra emergencial, mas por que deixou? Então assim, igual o Carlinhos disse, faz ali a interdição daquele local, faz uma via de acesso opcional ali, para não correr risco de um veículo passar, desmoronar em cima do veículo, com a chuva pesada e também aquele barranco ir para a avenida de baixo, virar um verdadeiro lamaçal. Existe coisa que pode ser feita. E esse valor de 2.300.000, se a gente fizer uma comparação em relação ao custo da obra, o custo da obra inicial ali, de duplicação do lote 3, custou 3.600.000. E ficou até uma dúvida, Mauro. Quando se fala nesse valor de mais de 2 milhões, seria somente para aquele problema identificado ali? Ou seria para resolver o problema de toda a extensão? Toda a extensão, qualquer tipo de risco que já foi apontado por uma análise. Né? Isso. Mas aí eu te falo, a gente acompanha, assim, eu gosto muito de obra, eu adoro acompanhar obras. Então, quando estava
fazendo essa duplicação da 262 ali de Nova Serrana até Belo Horizonte, eu passava ali namorando aquela obra, então você via, assim, você acompanhava de longe, né, os cortes, rompimento ali, barrancos caindo ali, e a solução para contenção não é concreto que se coloca ali, porque é muito caro o serviço e passa a ser muito caro. E anterior a isso, não existia um corte ali e nunca teve problema, aí mexeu no corte, fez um recorte e aí surgiu um problema. Então nós temos que verificar também se teve outros tipos de responsabilidades por trás disso, como por exemplo a empresa executora, se ela fez análise do solo, lógico que deve ter feito, se tinha risco e se cortou mais, quais os riscos geológicos que poderiam ter surgido ali. Então é esse tipo de fiscalização, sabe, Bruno, que eu faço. Não estou aqui condenando ninguém, não estou aqui falando nada de crime, estou falando aqui de um ato administrativo, modalidade de contratação. Então, eu estou oficiando hoje ao Ministério Público, o ofício vai chegar nas mãos lá do Ministério Público, para ele fazer uma análise. Olha, pode seguir sim, que está nos trâmites normais, eu acho que essa modalidade aí não fere os princípios aí da administração, não fere, né, o patrimônio público. Se ele falar, beleza, a gente aceita tranquilo, porque é uma análise mais completa. Então, eu chamei para a discussão outros órgãos, para ver se realmente essa modalidade de contratação ela vai subsistir. Mauro, até um tempo, logo quando aquele talude começou a romper, se eu não me engano, o Sebastião Donizete ainda era o secretário de obras, e ele chegou a falar que ali seria necessária a contratação de uma empresa para que fizesse um estudo, antes dessa empresa que está fazendo a obra, para que fizesse um estudo, né, do que precisaria ser feito ali. Você acompanhou a contratação dessa empresa, desse estudo? Aconteceu a contratação dessa empresa e desse estudo? Não. Ou foi sendo postergado até esse momento de contratação? Não sei em que momento que foi feito, mas a gente tem que entender que 9 meses de prazo é mais que suficiente para pegar a empresa que faz as análises, os projetos, é uma empresa que já presta serviço para a prefeitura. Então você só solicita dela o tipo de projeto que ela vai fazer. Aí você pega e contrata uma empresa para fazer a execução desse projeto. Acredito que tenha sido isso. Então o prazo era mais que razoável para contratar essa empresa, executar o projeto, elaborar o projeto e depois contratar uma empresa com a modalidade de concorrência ampla para fazer o serviço. Para mim é mais do que suficiente. Eu te falo, Bruno, Carlinhos, ouvintes da Rádio Imbirara, eu não jogo para a galera, o meu perfil não é de ataque. Quando eu fiz o rompimento como prefeito em abril de 2022, não fiz qualquer tipo de ataque. O pessoal defendia, né, o prefeito enquanto pessoa, só que eu apontei os gargalos que estava havendo. Então, assim, eu não sou, na época de vereador, nunca fiquei jogando pra galera nada. Eu sou muito pontual, eu sou muito de trazer para uma discussão alguma coisa que eu vejo que é coerente. Sem coerência, jamais eu falaria isso. Agora, Mauro, no próprio vídeo você também chegou a questionar o valor, né? Tá fazendo um comparativo do que foi gasto até o momento na obra em si, com o que vai ser gasto para fazer o reparo, né? O valor de 3 milhões que você cita, ele é um valor de 2017, se eu não me engano, quando foi feita a licitação, porque, se eu não me engano, a obra ela teve um custo praticamente quase 5 vezes maior agora com a finalização. Sim. Então, assim, 3 milhões é um custo que foi previsto lá no projeto, né, em gestões passadas. Né? Mas por quê? Houve a inflação, houve a Covid que fez aumentar, se destabilizou a economia nacional, até mundial. E acaba que os insumos que são a matéria-prima fornecida para, por exemplo, o asfalto, ele teve também, quintuplicou de preço. A gente reconhece isso. Não estou falando que o 3.600 é seco, porque houve realinhamento de preço ao longo do tempo. Só que quando esse tipo de serviço que vai ser feito ali, o cimento, por exemplo, que já está falando concreto, embora seja usinado, ele é mais caro, e outros tipos de materiais que vão ser utilizados ali, é lógico também aumentar de preço, mas eu acho que é uma desproporção. Quando você fala 2.300.000, é muito dinheiro para você investir numa coisa, é a mesma coisa que você gastar uma bomba atômica para matar uma formiguinha. Você não vai gastar uma bomba atômica, você vai matar uma formiga com a arma que você tiver proporcional ao que é necessário ser feito. Estou falando também que não vai ficar bom não, que pode resolver o problema ali. Mas será que é isso mesmo? Por isso que eu estou chamando para discussão. Correto. Mauro, peço um minutinho a você. Volta hoje recebendo aqui o vice-prefeito de Araxá, Mauro Chaves.
a participação dos ouvintes aqui conosco nesta manhã, pessoal cumprimentando o Mauro Gemito. Está dizendo que o Mauro deveria ser o nosso prefeito. Gemito, obrigado. A Maria Mota concorda. O Josemito também pede, viu, Mauro, para você dar uma olhada. Campo do Boa Vista está com atraso, né? As obras estão em 60%. É a reforma lá do Barretão, né? No bairro Boa Vista. O Eurípides também está aqui concordando com o Gemilton, né? Com relação à fala ao Mauro. A Andresa, né? Tá dizendo, bairro Pão de Açúcar está jogado, não tem iluminação, é só mato, isso é muito perigoso. Pedindo para fazer uma praça na entrada do bairro, né? Diz que o bairro lá anda esquecido. Fica aí registrada a participação. A participação também aqui do Marcelino, ele está dizendo, acho a ideia do Mauro muito coerente, gostaria de parabenizá-lo pela atitude, parabéns pelo esclarecimento. Fica aí registrado algumas participações de ouvintes nesta manhã aqui dentro da entrevista. Bruna? Mauro, ainda sobre a questão do vídeo, mais uma dúvida minha aqui, mesmo para esclarecimento. No vídeo, você fala de levar ao conhecimento do Ministério Público, né? E aí aqui no início da entrevista você chegou a falar que vai protocolar isso ainda no Ministério Público. Por que fazer o vídeo antes dessa protocolação no Ministério Público? É por conta do recesso, né? O Ministério Público está de recesso, é lógico que tem os plantonistas também, mas para chegar na mão do promotor, que é o curador do patrimônio público, esperando a volta do recesso, seria mais coerente, até porque é um documento que tem que chegar nas mãos dele, né? Então é exatamente por conta disso. O Judiciário também está de recesso, a Prefeitura também ficou essa semana passada de recesso, então por conta disso. Isso independe, sabe, Bruno? Eu acho que o fato é ser chamado à discussão, inclusive os próprios vereadores, vários vereadores me ligaram, mandando mensagem, querendo, inclusive, entrar nesse campo de discussão. Agora eu estou falando, é discussão, não é briga. Se chegar a reunião de discussão, chegar a empresa, mostrar, olha, que não tem nada, que tem que ser esse serviço mesmo, beleza, já é uma coisa. Agora fala assim, olha, vamos fazer dispensa de estação mesmo, vai ser por obra emergencial mesmo. Isso que é a questão. Porque quando a gente fala, a gente tem que preocupar com dinheiro. Tem que preocupar com o dinheiro público. O dinheiro público ele é sagrado. Quando ele não é bem gasto, ele deixa de chegar lá na ponta onde que é necessário, que é principalmente a população mais carente, que fica faltando vagas de escola, né? Poderia construir uma escola. Então, assim, quando a melhor compra que existe é aquela que você compra bem. Não quer dizer que é o menor valor. É um bom produto pelo valor justo. É isso que tem que ser feito. Então, se tivesse uma concorrência ampla, eu tenho certeza que esse valor baixaria significativamente. Nós vamos falar da questão das lâmpadas de LED, igual foi falado aí da questão do bairro Boa Vista sem iluminação. As lâmpadas LEDs vão ser colocadas na cidade, um projeto que nós iniciamos lá no início de 2021, no início da gestão. Eu participei do início desse projeto. Num determinado momento estava praticamente determinado que ia fazer contratação de todos o parque iluminotécnico da cidade, seria em torno aí de 52 milhões financiados. Eu achei um valor muito alto à época, e aí foi discutido isso lá, foi colocado até externamente, e chegou-se à conclusão que falaria uma adesão, adesão ao consórcio. Você chegou aí contra alguns contratos do início ali da iluminação de LED que estavam sendo previstos para ser feito, né? 52 milhões que seria o contrato pré-definido pelo gestor, né? As partes, os principais atores ali do processo, né? Prefeito, secretário de serviços urbanos, obras, enfim, todo mundo que faz parte ali do processo. E aí, quando eu levei à discussão isso, chegou-se depois à conclusão que iria aderir ao consórcio do multifinalitário do Planalto de Araxá, que é a Simpla. E acabou que fizeram lá um pregão eletrônico, a Simpla, fez o contrato para fornecimento de equipamento, mais o serviço de instalação, por 14 milhões. Então, de 52 foi para 14. Eu falei que existiu ali também crime. Não. Gente, vamos discutir, esse contrato não está legal, essa compra está meio exorbitante. Mas não é porque tinha ilegalidades ali, ou mais uma irregularidade administrativa, ou uma visão
gerencial, isso sim faz a diferença. E esse contrato, Mauro, você tem acompanhado essa questão? Porque a gente teve no ano passado um contrato com o Simpla, depois a gente teve ali uma expectativa de que o Simpla já tivesse adiantando, fazendo as devidas contratações, a compra dos LEDs, aí logo, posteriormente, veio um cancelamento desse contrato, para depois, posterior, agora no final do ano, lançar outro contrato. Então, com isso, veio atrasando essa troca da iluminação de LED em toda a cidade. Você tem acompanhado isso e essas contratações que o Simpla precisa fazer? Sim, eu acompanhei de perto, porque é aquilo que eu disse, enquanto vice-prefeito e a população como todo, ela pode fazer um monitoramento e acompanhamento do gasto do dinheiro público. O vereador ele tem a obrigação de fazer a fiscalização. Então, eu fiz esse acompanhamento. Houve um erro administrativo ali, né? Não estou falando que foi por má fé ou qualquer outro viés, não. Mas, primeiro, você faz com o ente que está querendo ser contratado, você faz um protocolo de intenções do que você quer. E ali houve um erro que fizeram um contrato de compra de serviços e equipamentos, que seria todos os materiais para a implantação do LED. E o valor seria, salvo engano, 25 milhões. Então, quando vai para o pregão e a empresa que vai prestar o serviço ganha por 11, e mais instalação 14, você não vai repassar por 25, você vai repassar dentro do percentual que você pode ter ali operacional, que é em torno de 10%, temos que pratica 5%, para manutenção de todo o consórcio ali, né? E aí, você não poderia repassar, então tiveram que fazer o quê? Cancelar esse contrato de 25 e adequar aos valores que ela conseguiu comprar. Foram mais baratos. De forma mais barata. Então, assim, ali não é um comércio para falar assim, olha, eu comprei por 14, eu vendo o preço que eu quero, é os 25 que eu estou te vendendo. Não, é dinheiro público. E a finalidade do consórcio é justamente unir as prefeituras em torno de uma contratação de produtos e serviços com preço menor. Então não tem ali a intenção de ganho real. Você tem para manutenção de toda a estrutura que ali existe. Então eu acompanhei e agora foi feito um contrato por 14 milhões e já chegaram alguns materiais, inclusive. Foi verificado pelo secretário de Serviços Urbanos, o Cacá, a qualidade do material, um material muito bom, foi atestado por ele. Então quer dizer que chegou onde que a gente queria, né? Mas a participação, Bruno, da gestão da máquina pública, ela tem que ser ampla, ela não pode ficar só restrita na mão do prefeito, porque quando chegar na mão do prefeito, tem que chegar pronto. E o prefeito não ser iludido, ou ludibriado, ou ser induzido a incorrer em erro. O prefeito, a rotina é tão grande, né, de uma máquina pública, principalmente do tamanho de Araxá, que às vezes você tem que assinar coisa que você nem vê. Então, assim, isso acaba acontecendo, né? Então, para o prefeito tem que chegar tudo pronto, tudo legal, tudo dentro dos conformes para não ser incorrido em erro. Tá certo. Mauro, gostaria de saber de você também como que está o seu relacionamento com a Câmara Municipal, com os vereadores. A gente sabe que hoje o prefeito tem uma base sólida lá na Câmara, né, com a maioria apoiando a gestão de vocês, inclusive. Né? E eu pergunto dessa maneira, Mauro, porque eu me recordo aqui, há 3 anos atrás, quando da formação das chapas para vereador, você teve um papel fundamental, né, na aglutinação de nomes nos partidos, tanto que conseguiu... Os partidos que você organizou ali foram os que mais elegeram vereadores, sim. A maioria dos vereadores estão na Câmara hoje. Como que está esse relacionamento hoje de você com a Câmara Municipal? Sim, continua muito bom, até por eu ter exercido a vereança e em algum momento até fomos contemporâneos no exercício da vereança, já tinha um relacionamento muito bom, vieram 10 novos, né, vereadores, desses 9 aí, pelo menos 6 estiveram no nosso grupo e eu ajudei a construir todas as chapas que elegeram esses vereadores, com exceção daqueles que estavam na oposição, né? Mas todos já eram conhecidos já de outras oportunidades. Então, assim, no âmbito do tratamento diário pessoal é muito bom e no político muito respeitoso, porque é aquilo que eu falo, a gente tem que respeitar a opinião de todos. Né? Vereador, por mais que seja situação ou oposição, mas ele tem que ver que o interesse maior é decorrente do interesse coletivo, não individual. Então, se o prefeito apresenta um projeto
que esse projeto ele vem de encontro aos anseios e interesses da coletividade, todos vão votar a favor. E se for algum que começa, talvez tenha interesse setorizado ou pessoal, é onde que começa a ter as contrariedades em torno do pensamento de cada vereador. Então a gente tem que respeitar a opinião. Não é porque o vereador chegou e falou com mais rispidez acerca de uma atitude minha, ou de uma atitude do prefeito, ou de uma atitude de um secretário, que você tem que emburrar para o cara, começar a ter retaliação. Não é assim, né? A gente tem que respeitar. Eu até lembro, né, que o atual prefeito ele foi vereador e ele foi o maior opositor do ex-prefeito Araceli de Paula, na qual eu quero desejar para ele aí um 2023 de extrema recuperação do seu estado de saúde. Todos sabem, né, que ele está em tratamento e foi uma pessoa assim, que marcou a história na nossa cidade. Ele, não só ele, como todos os outros prefeitos, merecem o nosso respeito pela construção que fizeram. A cidade hoje, não é por conta de uma pessoa só, são de vários, então assim, vários prefeitos, Jeová, Toni, Valeriano, Clebão, todo mundo que Valdirão, né, que agora falecido, Márcio, isso, que ajudaram nessa construção. Então tá aí hoje a cidade, foi porque todos participaram, mas em especial a Araceli de Paula. Eu queria deixar aí que ele restabeleça logo a sua saúde e volte aqui para a nossa querida cidade. Então, o atual prefeito era o grande opositor do Araceli de Paula, né? Então era ataque todo dia. O Araceli levou numa boa ali, não fazia retaliação, fingia que nem ouvia, e é isso, tem que ser. E agora, assim, o que está na Câmara Municipal hoje, a oposição que tem ali, que parece que são 5, não tem feito esses ataques na proporção que era feito antigamente. Então, é uma relação de mais respeito, viu, Márcio? Tá certo. Eu peço um minutinho a você, Mauro, a gente vai fazer o último intervalo aqui, um minutinho apenas, né? E daqui a pouquinho vamos saber do Mauro sobre o futuro, né? A gente tem que pensar que, passado aí as eleições gerais no país, já começa a se falar nas eleições municipais. O ano que vem, né, já temos eleição municipal. Vamos saber a posição do Mauro com relação ao futuro. A hora certa na Imbirara, agora 10h52. Notícias. Variedade e economia é no Barbosão Supermercados. Sabão em pó Clipe 1 kg, 6,98. Margarina Claybon 500 gramas, 6,98. Café Barbosão 500 gramas, 14,98. Filé de peito de frango Sadia Zip 1 kg, 14,98. Bisteca suína fatiada Seara quilo, 14,90. Cerveja Devassa Puro Malte Lata 350 ml, 2,59. Barbosão é tudo muito mais barato. Na Zero Grau temos a maior variedade de espetinhos congelados e de fabricação própria, sem uso de conservantes, com qualidade. Temos também frios, fatiados e tábuas de frios personalizadas. Cervejas artesanais e distribuidora do Chopp Archib. Chopp claro, escuro e o melhor chopp de vinho. Montamos o chopp na sua casa. E temos também de 1 litro. Zero Grau Chopp Frios. Avenida Wilson Borges, 1035. Telefone 3662-5065. WhatsApp 34 999 16 66 22. Cuidado com o choque. Durante o período de chuvas, quedas de árvores e raios podem partir cabos de energia e causar acidentes. Nunca toque e nem se aproxime de cabos partidos. Há risco de choque e acidentes graves. Se possível, isole a área e ligue imediatamente para a CEMIG pelo 116. Respeito à vida. Essa é a fonte da nossa energia. CEMIG, Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. Imbirara 91,5 FM. Imbirara Notícias, segunda hora. Segunda hora do Imbirara Notícia. Eu disse que ia ser rápido aqui o nosso intervalo. De volta aqui para a gente finalizar com o vice-prefeito Mauro Chaves. Como eu disse antes do intervalo, Mauro, agora é se pensar no futuro. Né? Passadas as eleições gerais, o ano que vem já temos eleições municipais, né? E qual fica aí o seu pensamento em torno, o Mauro, das próximas eleições? A gente viu até alguns ouvintes se manifestando aqui, né? Já colocando o Mauro como candidato a prefeito. E aí, Mauro, o que dizer sobre o futuro
em termos aí de participação nas próximas eleições? O futuro sempre pertence a Deus, né? Os projetos são de Deus. Eu sempre falo que nós, os seres humanos, nós somos instrumentos dos projetos de Deus. Bobo é aquele que acha que você tem um plano próprio, que você faz tudo na sua vida porque você quer ter uma vida melhor sem pensar em Deus. E Deus, para mim, eu sou cristão, então direciona tudo nas nossas vidas. Eu sempre fui muito, muito iluminado, né? Deus já me deu muito mais do que eu talvez mereça. E quando eu entrei para a política em 2012 como candidato a vereador, exatamente há 10 anos, né, atrás, exatamente há 10 anos, está fazendo agora que eu ingressei na política, embora eu tenha ficado 4 anos fora da política, né. Tudo aconteceu muito rápido na minha vida. Eu fui candidato a vereador, fui eleito, foi até uma forma um pouco despretensioso que eu candidatei, mas deu certo. Logo depois, quase que 2 anos depois, né, teve a possibilidade de eu ter sido presidente da Câmara Municipal. Eu preferi não ser candidato em razão daqueles problemas que teve lá, né? Por questões éticas eu preferi não ir. Depois eu vim candidato a prefeito em 2016, 2018 já candidato a deputado. E votações expressivas, né? Foram votações muito boas, Carlinhos, mas eu sempre falo o seguinte, que toda candidatura, seja de quem for, ela nasce do desejo popular, que seja da minoria ou que seja da maioria, mas ela nasce da vontade popular. E quando você ingressa na política, foi candidato 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, por diversificação de cargos ou não, ainda mais quando você fala assim, prefeito, fui candidato a prefeito 1 vez, disputei aquela eleição. Então, todas as eleições você sempre é lembrado como potencial candidato. E não está sendo diferente assim, porque a fala nas ruas, ela fala mais alto. E eu tenho sentido nos bairros, no meio empresarial, nas lideranças comunitárias, no povão mesmo, lá na rua, que eu frequento muito os bairros, o pessoal sempre falando, agora você tem que vir para prefeito, agora você tem que vir para prefeito. Mas eu acho muito prematuro você ter uma definição dessa, porque é uma construção que você tem que fazer. Embora fale assim, eu sou candidato, naturalmente eu sou candidato, mas a consolidação dessa candidatura, ela vai vir, eu acredito que no final deste ano, início do ano que vem, que as coisas vão se concretizar. Correto. No finalzinho aqui, me parece, Mauro, que você tinha dito em uma outra entrevista, até o Clebson Kardec está perguntando aqui, pergunta sobre os 200 mil gastos em revista. Então, quando eu falo de dinheiro público ser bem aplicado, e eu chamo sempre, qualquer tipo de denúncia que eu tiver que fazer, eu vou fazer ou por escrito ou vir na imprensa e comunicar, ou nas minhas redes sociais, né? É justamente para trazer a discussão. O dinheiro da comunicação, ele é necessário ser gasto. Você tem que investir nas mídias, você tem mídia digital, no rádio, na televisão. Até porque todo governo tem por obrigação, sim, fazer as divulgações. Sim, né? Pois mas o quantitativo é determinado pelo gestor. Então, tem que divulgar o serviço, sim, prestado. E o que o rádio principalmente faz, e hoje mídia social também, é uma prestação de serviço à comunidade. Você está divulgando, você está participando, né? Só que tem coisa que precisa fazer, tem coisa que é desnecessária dependendo do momento. Foi gasto 200 mil em revistas para divulgar todas as ações do governo. E eu discordei por quê? Porque revista praticamente física não está sendo usado mais. Hoje foi tudo para o meio digital. Tudo que você vê, você está aqui na ponta do celular. E 200 mil é muito dinheiro. Você poderia, por exemplo, contratar aí, no mínimo, 10 cirurgias de média complexidade. Então, tem pessoas aí que estão sofrendo 3, 4, 5, 7 anos aguardando uma cirurgia eletiva. Por mais que ela não seja de urgência, mas é uma cirurgia que, às vezes, ortopédica, que limita as pessoas na sua locomoção e, às vezes, até na contratação de serviço. Eu conheço um menino que tem 21 anos, tem 3 anos que está esperando uma cirurgia de joelho e tem ampla dificuldade de locomoção e não consegue emprego. Então, assim, isso é direcionar bem o dinheiro que eu penso. Então, eu não sou contra a comunicação, tem que divulgar sim, tem que mostrar o que tem sido feito. Todos colaboram entre si, a comunicação com o serviço público, seja de qualquer esfera, mas gastar com revista de alta produção,
não sei quantos mil exemplares para chegar na comunidade, para ficar daí a pouco tudo para o lixo, sendo que o virtual hoje, qualquer empresa investe no virtual. Então tem coisas que realmente assim, eu reprovo isso. Então eu acho que foi uma decisão errada fazer a divulgação através dessas revistas. R$200 mil gastos. Correto. Mauro, para a gente finalizar aqui, deixo registrado a participação do Thiago Elmir Oliveira Tavares, né? Tá parabenizando o Mauro aqui, já projetando até uma dobradinha pro Mauro na próxima eleição aqui. Também o Eurípides Wellington, o Zé Maria Ramos, né? Participou com a gente aqui também, grande Zé Maria. Forte abraço, Zé. O Adolfo Araújo Dornelas, também fazendo aqui uma outra dobradinha aqui pro Mauro, já também o Dodô, o pessoal que está participando aqui. Um abraço também, né, para todos aqui participando com a gente, acompanhando. Mauro, muito obrigado pela sua presença, sua disponibilidade de estar aqui conosco nesta manhã. Eu que agradeço, Carlinhos, Bruna, toda a equipe técnica. Quero mandar um abraço especial à Dona Regina, assim, que eu sou fãzaço dela, adoro Dona Regina. Se ela estiver nos ouvindo aqui, Dona Regina, um feliz 2023 para a senhora, viu? Só puder me levar lá para o sul, lá para eu tirar umas férias também. Eu vou ficar muito feliz. Brincadeira, viu, Dona Regina? Mais que merecido aí um eventual descanso, né? E também, Carlinhos, desejar aí a todos os ouvintes da Rádio Imbaiara um feliz 2023, né? Que tenhamos muita prosperidade, muita paz. A gente vê assim que o Covid ele veio para ser um divisor de águas no sentido de poder unir mais as pessoas, né? As pessoas saber que a pessoa mais próxima, seja de forma parental ou social, essas pessoas são pessoas importantes nas nossas vidas. A gente valorizar mais essas pessoas, né? Que 2023 seja dessa forma aí. Então, um forte abraço a todos vocês, um ótimo dia.